No capítulo anterior, todos do grupo haviam sido atingidos por aquele adesivo, revivendo os traumas que habitavam em seus corações. Numa tentativa falha de remover o adesivo, Dragona acabava soltando os elefantes de seu recinto, fazendo todos quase serem pisoteados pelos animais. Então, Jojo sendo atacado pelo stand, mostrando que em seu passado havia sido baleado pelo ex-namorado de Dragona, ganhando assim uma nova cicatriz bem em cima de sua marca de nascença. Mas então, finalmente tendo um plano de como se livrariam daquilo, algo envolvendo pilhas de lítio e os leões do zoológico. E agora, um mês depois, chegou o capítulo 37, quase finalizando esse arco. Com o desenrolar desse plano maluco do Jojo, que não deu muito certo, finalmente a aparição de Alison Alohaoi no zoológico e a primeira aparição do fantasma do pai de Usagi, além de finalmente termos visto a aparência do possível usuário desse stand. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e curte para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Também tem minhas redes sociais e o Discord do canal que eu sempre deixo aqui na descrição. E agora, fiquem com o capítulo desse mês. O capítulo começa com Demata Kudasai se transformando nas tais pilhas de lítio e caindo nas mãos do Jojo. Agora, ele e o Paco frente a frente com os leões para a realização do plano. Se Jojo conseguisse usar as peças dos leões para remover seu adesivo, ele com certeza conseguiria remover o dos outros. Eles iriam finalmente saber a identidade do usuário e não deixariam ele ir a lugar algum. Nem ele, nem a informação e nem o dinheiro, muito menos a pedra de lava. Mas agora, um dos animais se aproximava em sua direção, com uma das fêmeas pulando direto em cima do Jojo. Conseguiu usar seu November Rain a tempo antes que suas garras o dilacerassem, tomando junto um soco na cara do Paco. Mas os leões ainda se aproximavam, mas Jojo tinha que enfiar o pé na boca dela, enfiar ele junto das baterias. Mas bem quando se preparava para fazer, o espírito daquele garoto aparecia atrás dele. Nem precisava ser um leão, podia ser qualquer animal. Ele não era do tipo que se sentia mal com isso, podia até se divertir. Era assim que ele era, um garoto com transtorno antissocial que ainda molhava a cama até recentemente e se divertiu queimando um ônibus. E ele havia ganhado a pedra de lava de Rohan Shibi. Agora procurava um jeito de achar novas pedras. Ele tinha um código, era só eles resolverem aquilo juntos. Os espíritos queriam seu código. Então, machucando a mão de Jojo, fazendo ele soltar as pilhas no chão. Agora todos viam que ele não parecia ter mais como se livrar da boca daquele animal. Antes que pudesse perder sua perna, Paco dá um soco no rosto dela, fazendo ele soltar. Mas ainda viam mais leões em sua direção. Usagi e Dragona mandavam ele sair dali. Aquele plano não daria certo. Mas quando ele via seu adesivo havia sido removido, ele ainda estava intacto em seu pé. Ele não iria conseguir remover aquela coisa a menos que tirasse a carne dali. Mas ele ainda iria tentar de novo esse plano arriscado. Mas os espíritos ainda estavam ali. Eles queriam tomar a todo custo aquele código. Dizem que estavam a queima-roupa. Mas isso é algo que eu vou explicar mais pra frente. Paco tenta acalmar Jojo dizendo que eram só murmúrios. Mas ele não se importava. Dessa vez, ele iria conseguir e pegaria aquele usuário. Dessa vez, ele iria fazer os leões arrancarem metade de sua perna. Usagi continuava ali de cima, olhando toda a situação. Até que então, uma mulher aparecia próxima, atrás dele. Aquela mulher que estava procurando algo no mapa era Alison, sua mãe. Ele a questionava, perguntando por onde ela estava, o que estava fazendo fora nesses 3 dias. E principalmente, cadê Tori? Onde sua irmãzinha foi parar? Mas mesmo questionando tanto, ela chorava, não conseguindo responder. Atrás dela, um espírito falava. Foi por isso que ela desviou o olhar de Tori, porque ela pensava no Max. Ela confiava nele. Aquele era o pai de Usagi, a mandando explicar sua paixão por Max a seu filho. Ela ainda se encontrava com ele antes mesmo de sua morte. Era culpa dela de Tori ter se perdido no zoológico, de alguém agarrar ela e levar para algum canto qualquer. Ela pensava em se casar de novo, mesmo depois de ter perdido todo o seu dinheiro. Alison também havia sido atingida por aquele stand, tendo adesivos em suas 2 mãos. Ela então olhava para trás, sendo jogada pelo espírito dentro do recinto dos leões, junto de Jojo e de Paco. Agora, ela era quem seria devorada pelos animais, sem que parecessem poder fazer nada. Paco pedia as pilhas a Jojo, mas enquanto ele tentava retirar os adesivos, os espíritos voltavam atrás dele, dessa vez explicando o que são. Eles só poderiam aparecer para quem tivesse eles colados, sendo a fronteira entre este mundo e o próximo. Se ele descolasse o adesivo, ele poderia salvar a todos, mas em pouco tempo, ele teria usado sua mente completamente. A resposta para o código já estava quase aparecendo, eles só precisavam entrar em seu coração e ver os seus pensamentos e sentimentos dentro dele. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, Usagi saltava bem em cima dos leões, pulando em cima de sua mãe, tentando salvar ela dos animais. Ele enfiava sua perna bem entre as presas do animal, se sacrificando. Paco até tenta jogar as pilhas de lítio para ele, mas já era tarde demais. A perna do
Sag já havia sido arrancada pelas presas do leão. Agora, eles pareciam satisfeitos, indo embora com sua perna. O Jojo corria atrás dele tentando recuperar junto do adesivo. Mas agora, livre da maldição, o Sag começava a tirar o adesivo de Paco e então de todos os outros. Paco despejava vários socos nele vendo que aquele stand sangrava. O usuário era afetado. E Alison agora abraçava seu filho. O adesivo de Jojo também se soltava, mostrando que o usuário já não suportava mais, usando também seu November Rain em cima deles. A dragona do lado de cima também comemorava tirando o que estava em seu pé, mas olhando para trás, ela viu uma ambulância. Várias pessoas pareciam estar socorrendo alguém machucado. Aquele deveria ser o usuário. Ele estava machucado, ferido em algum lugar por ali. Dragona então se aproximava da ambulância, procurando o homem. Jojo disse para ela não se afastar muito, mas enquanto chegava perto, tinha um homem cuspindo sangue, agachado escondido no meio de todos. Ele então puxava uma faca, se preparando para atacar a dragona, pulando em cima dela e agarrando seu pescoço para matar ali mesmo. Mas antes que percebesse, seus olhos e sua boca eram arrancados, deslizados de seu rosto pelos Smooth Operators, até não conseguir fazer mais nada. Aquilo era por aquele pedaço de merda ter torturado a todos, e quando tivesse terminado por ali, ela iria dar seus olhos e sua língua para os flamingos comerem. E então, esse foi o capítulo desse mês, finalmente chegando perto de terminar esse arco do zoológico. A gente finalmente conseguiu ver a aparência desse possível usuário. E eu digo possível, mas porque ainda tô meio desconfiado por ele ter um adesivo na roupa dele. Mas sei lá, vai que ele encomendou também uma roupa com a cara do stand dele. Também, assim como o homem que o Jojo viu na casa do Max, ele também tem essa blusa. Só que ele não parece usar aquela mesma bengala ou guarda-chuva que a gente viu na silhueta. Só uma faca, que é bem esquisita por sinal. Mas pode ser que o Araki só quis mudar um pouco o estilo dele no final. E por sinal, a dragona farmou muita aura nessa cena, mas pra mim, pro tanto que aqueles adesivos apanharam, ele devia estar mais fudido. Mas ok, aqui eu enxergo 3 situações pra esse cara daqui pra frente. A primeira é que ele vai ser um Zuqueiro 2. Vão tentar tirar as informações dele e logo depois vão torturar esse mano, que é o que esse fudido merece. A segunda é ele dar uma de Charming Man e virar um aliado temporário. Mas eu digo aliado entre aspas porque talvez só usem ele pra achar a Tori, já que provavelmente tem mais gente envolvida no meio disso. E a terceira é eles deixarem esse mano lá no calabouço Ikoiko da Merumei igual faziam com a Luluzinha e o coitado do Yokohama. Mas o próximo capítulo provavelmente vai começar com eles lá na boutique ou no zoológico tirando as informações desse cara. Até porque a gente ainda não pode esquecer que tem aquele vírus que até hoje acho que pode ser um stand. E mesmo se aquilo não for um stand, esse mano não tem muita cara de hacker, tem mais alguém envolvido nisso. E eles merecem alguma explicação de como eles começaram a ir atrás deles. Além de que agora eles precisam encontrar a Tori, que deve estar com algum comparsa desse inimigo. A gente não pode esquecer que a Tori no meio disso tudo foi usada como uma moeda. Eles querem os órgãos da Tori, e alguém ter pegado ela pode ser tanto para não saírem de mãos abanando e terem uma garantia que é o dinheiro de seus órgãos, tanto quanto uma maneira de chantagear eles para conseguirem a localização da pedra de lava. Beleza, agora indo pro Sag, vulgo o personagem mais desenvolvido de Jojo Lands, o cara simplesmente decidiu perder a própria perna para salvar a mãe, que foi uma filha da puta de mandar ele para um reformatório simplesmente por gostar de pica. A cena dele abraçando ela foi fofinha, pra mim deixou bem marcante, mas a Alison não é santa porra nenhuma, nem esperou o corpo do marido esfriar depois que morreu atropelado por um ônibus e já tava sentando pro Max. E ela provavelmente traiu ele muito antes de morrer. E uma coisa que me chama a atenção é que o fantasma dele diz pra ela: explique pro seu filho mais velho. Tipo, pode ser só uma maneira de falar? Pode. Mas ele não se referiu ao Sag como nosso filho. Talvez o Sag na realidade seja um filho da traição dela com o Max. Já a Tori não dá pra ter certeza. E ainda por cima, essa mulher topou a parada de vender os órgãos da filha doente. Mas eu não vou botar tanta culpa nela, porque pode ser algum efeito daquele vírus maluco. Agora, a parte do estamos a queima-roupa que eu disse mais cedo, é porque essa parte vem escrito em negrito. E no inglês faria um pouco mais de sentido por dizerem point blank, o que pelo visto é o nome desse stand. Tanto que já até colocaram na wiki o nome dele como point blank. E eu acho que vai ser isso mesmo, já que seria uma referência a uma música do Bruce Springsteen, que é o mesmo da música Glory Days, que é de onde vem a referência do stand do Bob Jean. E agora, nos próximos capítulos, eu realmente chuto que vão tirar informações desse maluco e dar uma de zuqueiro nele pra deixar de ser otário. E o Sag provavelmente vai passar o resto da história sem um pé. Mas ele também pode usar o Demático da Sai pra transformar numa perna falsa. Ou se o Araki for filho da puta, eles pegam a perna dele de volta e dão algum jeito do Dr. Roberts botar ela de novo. Não é possível que ele colocou esse velho fudido na história só pra colar os dedos do Paco e da Merumei. E não ter nenhum tipo de stand de cura. Mas eu particularmente prefiro que ele fique sem o pé pra mostrar as consequências das missões. Mas então, esse foi o capítulo desse mês. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Amo vocês.